Bom dia, bom dia, bom dia. Bora lá, vamos chegando, vamos chegar. Vamos fazer mais um vídeo aqui falando de Deus. Então, bora lá, vamos chegando aí para o nosso vídeo. E hoje vamos ler e também comentar o capítulo 27 do primeiro livro de Samuel, também chamado do primeiro livro de Reis. Então, vamos todos chegando, vamos todos chegar para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de muita paz espiritual, de muita prosperidade e muita saúde para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida de todos aqueles a quem você ama. Então hoje vamos fazer a leitura e também vamos comentar o capítulo 27. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente sempre possa levar uma palavra de motivação, de alegria, de paz espiritual para a vida de mais e mais pessoas. Então se inscreva aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, mas se isso for muito para você, então deixe apenas o seu like, aquela mãozinha ali do gostei, ok? Aquela mãozinha ali do gostei. Então se inscreva aí no nosso canal, nos ajude sempre a levar uma palavra de motivação para a vida das pessoas. E como já disse, vamos fazer a leitura do capítulo 27, vamos ler e também comentar a leitura do capítulo 27. Mas antes, pense nisso. Quando você ama alguém, quando você sente amor por alguém, quem se beneficia não é aquele alguém por quem você sente este amor. Quem se beneficia não é a outra pessoa, quem se beneficia é exatamente você. Quando você ama, você se beneficia. É por isso que o nosso Salvador disse que amai ao próximo como a si mesmo, né? Amai ao próximo como a si mesmo. Por quê? Quando você ama, tudo está em harmonia, tudo está em paz, tudo está funcionando perfeitamente dentro de você. Suas células estão em paz, tudo funciona na sua vida. Você tem alegria, você tem felicidade, você tem paz espiritual. Então tudo funciona bem quando você ama todas as pessoas. Mas quando você odeia alguém, quem se prejudica não é aquele alguém, quem se prejudica é você mesmo, pois nada em você está em harmonia, você está sempre em desordem, tudo em você está funcionando de maneira errada. Então suas células estão ali em ebulição, suas células estão ali fervendo, elas não sabem o que fazem, elas não sabem o que devem fazer, e tudo em você é raiva, é ódio, é falta de paz, é falta de tranquilidade, nada funciona. Você tenta fazer as coisas e as coisas não funcionam. Por quê? Porque você está odiando. Então, quando você ama, você se beneficia. Quando você odeia, você se prejudica. Então, o ódio, a raiva, né, a crítica, o julgamento, a reclamação, o murmurar, o julgar, tudo isso só faz mal a você mesmo, não a outra pessoa, só faz mal a você mesmo. Então quando você ama, você se beneficia, mas quando você odeia, você mesmo se prejudica. Nada é referente ao outro, nada é referente aos outros, tudo está dentro de você, tudo só se refere a você mesmo. Então pense nisso. E com estas palavras vamos então começar a nossa leitura de hoje, mas para isso vamos pegar aqui, ó, a nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções, o nosso livro da vida. Eu costumo sempre dizer que a Bíblia é um manual de instruções para a vida, pois tudo o que você precisa saber, todas as respostas para todas as questões pertinentes à sua vida, todas as respostas para todos os problemas, todas as soluções para todos os problemas da sua vida estão contidas no nosso manual de instruções para a vida. Então, porque sua vida ainda não está funcionando plenamente, em paz, em harmonia, com sabedoria, porque você ainda não leu o seu manual de instruções. A Bíblia é como um manual de instruções. Imagina você que você comprou aí um eletrodoméstico, um equipamento
super moderno, né? E por você não ler o manual, por você não ter lido o manual de instruções desse equipamento, você só tem as funções, só sabe o ligar e o desligar, ou seja, o dormir, o acordar. Você acorda, come, dorme, trabalha, acorda, come, dorme, trabalha e dorme. Acorda, come, dorme, acorda, come, dorme, trabalha e você só sabe fazer isso. Você não sabe viver a vida, porque você não sabe quais são as funções, quais são os poderes que Deus te deu para você para você tocar a sua vida com sabedoria, com riqueza, com prosperidade, com alegria, com motivação, com fé e com confiança, porque você ainda não leu o manual de instruções da sua vida, então você não sabe quais são os poderes que você tem. Entendeu? Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia Sagrada no 9º livro da Bíblia, lembrando que a Bíblia ela é formada por 66 livros, né? Aproximadamente 1189 capítulos, 31.200 versículos. Então chegamos aqui no livro 9 da Bíblia, né? Chamado o primeiro livro de Samuel, também o primeiro livro de Reis, e chegamos ao capítulo 27 deste livro, né, chamado o primeiro livro de Samuel, um livro que eu oriento que você leia, porque você vai obter neste livro muitos códigos de prosperidade, de riqueza, de sabedoria, de conhecimento, para você tocar sempre sua vida com leveza, com suavidade, para que as coisas possam fluir naturalmente na sua vida. Todas as questões pertinentes aos seus relacionamentos, à sua família, aos seus filhos, ao seu trabalho, às suas questões financeiras, às suas questões emocionais. Então a Bíblia ela resolve qualquer problema. É o maior livro de sabedoria que existe na face da terra. É o livro mais criticado, é o livro mais vendido, mas também é o maior livro de sabedoria que existe. Não adianta você ler Einstein, sei lá, né? Leonardo da Vinci. Não adianta você ler esses caras aí se você não lê a Bíblia Sagrada, porque toda a origem está aqui na nossa Bíblia Sagrada. Perfeito? Ah, mas eu não entendo. Não entende porque você não lê. Então você precisa ler mais a sua Bíblia Sagrada. Então chegamos no capítulo 27 e atualmente estamos falando sobre Davi, estamos contando a história de Davi, aquele menino, aquele garoto que foi ungido rei de Israel muito antes dele poder tomar o trono, né? E ele em momento nenhum, então Davi, que era visto ali como um herói ali para o povo de Israel, né? Era saudado como um herói, como um mito ali pelo povo de Israel, pois ele havia matado o gigante, um garoto, né? Havia matado um gigante filisteu, né? O Golias, e ele foi então tratado ali, ele sempre era tratado acima de Saul, lembrando que Saul que era o rei, né? Nessa época Saul que era o rei de Israel, né? Então Saul ele tinha muito medo de Davi, ele tinha muita inveja, muito ciúmes de Davi, por quê? Porque Saul era um homem sem sabedoria, era um brutão, né? Era um bruto, né? Era aqueles homens brutos, sem educação, sem sabedoria, né? Enquanto Davi era um homem de fino trato, era um homem bem educado, que sabia chegar, sabia sair, sabia entrar, sabia sair em qualquer lugar. Ele era muito bem tratado porque ele tinha muita sabedoria e muita educação. Então Saul, sabendo que Deus estava verdadeiramente com Davi, então ele temia perder o trono para Davi, né? Então ele perseguiu Davi ali, queria matar Davi a qualquer custo. Lembrando que aqui, no momento que nós estamos lendo a história de Davi aqui, Davi já é um homem, formado, já se casou, já tem 3 esposas, né? A primeira é a Mical, que era filha de Saul, a segunda Ainoá, né? E a terceira a Abigail, né? A Abigail que era esposa anteriormente de Nabal. Abigail que era uma mulher de muito conhecimento, de muita sabedoria, enquanto Nabal era um homem bruto, sem educação, um homem do mal que não fazia o bem a ninguém, não ajudava ninguém. Então, no capítulo anterior nós vimos aí que Davi mais uma vez poupou a vida de Saul, né? Então ele teve a chance ali de matar o seu inimigo.
Saul que queria matar Davi a qualquer custo, mas Davi não queria fazer o mal ao ungido de Deus. Então Davi falava, né? Eu é que não vou sujar as minhas mãos com o sangue de um homem que foi escolhido rei por Deus. Deus escolheu Saul para ser o rei de Israel. Se ele quer me matar, o problema é dele, mas eu não vou fazer nenhum mal a um homem que foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, né? Então, que se Deus assim quiser, que Deus tire a vida dele, se então que ele perca a vida pela idade, né, que a idade consuma os dias dele, ou então que ele seja morto em batalha. Mas Davi teve a oportunidade ali de matar Saul, e Davi não fez isso. Então Davi, sabendo, né, que Saul não ia desistir de persegui-lo, de tentar matá-lo, então no capítulo 27 nós vamos ver qual foi o procedimento que Davi teve ali para fugir de Saul. Então, capítulo 27, versículo 21 diz assim: E Davi disse no seu coração, ou seja, lembrando que Davi, ele esteve ali, né, enquanto Saul dormia, ele foi até o leito, né, até o lugar onde que Saul dormia, né, e ele com Abissai, né, que estava com ele, e Abissai queria matar Saul, mas Davi não deixou. Abissai queria matar Saul com a própria lança de Saul, mas Davi não deixou, perfeito? Que Davi disse para Abissai, né? Davi proibiu todos os seus soldados de matarem Saul, pois ele disse para Abissai: eu que não vou sujar as minhas mãos com o sangue de um escolhido, de um ungido por Deus para ser rei de Israel, perfeito? Então Davi levou a lança e também o cantil de água ali de Saul, né? E mostrou para Saul que ele não queria de forma nenhuma matar Saul, né? Pois mesmo Deus tendo entregado a vida de Saul nas mãos de Davi, Davi poupou a vida de Saul. Mas mesmo Davi poupando a vida de Saul, e Saul percebendo que verdadeiramente Davi não queria fazer nenhum mal contra ele, mas Saul não deixou de perseguir Davi, correto? Então Davi disse no seu coração. Então Davi percebeu ali que Saul não ia deixar, né, mesmo com aquelas palavras: meu filho de cá, meu filho de lá, você é um servo fiel, você vai ser um grande rei em Israel. Mesmo com essas palavras, Davi não ficou convencido que Saul iria parar de persegui-lo. Então Davi disse no seu coração: agora hei de perecer um dia. Então eu vou morrer um dia pela mão de Saul. Então um dia Saul vai conseguir me matar. Não há nada melhor para mim do que fugir rapidamente para a terra dos filisteus. E Saul perderá a sua esperança sobre mim de continuar a me buscar em todos os termos de Israel. Então Davi percebeu ali que estivesse Davi escondido em qualquer lugar ali nas terras de Israel, com certeza Saul iria localizá-lo. Não tinha lugar seguro para Davi ali nas terras de Israel. Então o que Davi resolveu fazer? Ele resolveu fugir então para as terras dos filisteus. Versículo 2: E Davi se levantou e ele atravessou com os 600 homens que estavam com ele para Aques, o filho de Moabe, de Maoque, rei de Gade. Então Davi, ele atravessou ali, né, as terras de Israel e se dirigiu até Aques, em Gate. E ele atravessou, ele juntamente com seus 600 homens, né, atravessou ali o Israel e chegou até e se dirigiu para Aques, o filho de Moaque, rei de Gata. Então ele se dirigiu para Aques, né, que eram as terras ali dominadas ali pelo filho de Maoque. Versículo 3: E Davi habitou com Aques em Gate, ele e os seus homens, cada homem com a sua família, Davi com as suas duas esposas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, né? E Abigail, a Carmelita, esposa de Nabal. Então ele fugiu ali com suas duas esposas. Então todos aqueles homens fugiram ali de Israel, né, com suas famílias, né? E Davi levou suas duas esposas, ou seja, eram as duas esposas que estavam com Davi, né? Ainoá e Abigail, pois Mical era filha de Saul, e é lógico que ela não foi com Davi, ela não estava com Davi, mesmo porque Davi estava fugindo, e a própria Mical já havia ajudado Davi a fugir, né, do cerco ali do seu pai Saul.
Versículo 4. E Saul foi informado que Davi havia fugido para Gate e não o buscou novamente. Então Saul foi informado que Davi havia fugido ali para Gate. Então Saul não foi buscar por ele. Saul não foi e invadiu a terra ali de Aques para buscar Davi. E Davi disse a Aques: Se agora encontrei graça em teus olhos, permite que me deem um lugar em alguma cidade do país para que eu possa lá habitar, pois porque eu, teu servo, deveria habitar contigo na cidade real. Então, Davi pediu ali para Aques que ele concedesse uma parte ali, uma cidade, para que ele pudesse habitar com o seu exército, né, com os seus 600 homens, os 600 seguidores que Davi tinha, e a família de todos eles. Então Aques lhe deu Ziclag, naquele dia, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até este dia. Então, Aques deu, né, para Davi uma cidade chamada Ziclag naquele dia, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até este dia. E o tempo em que Davi habitou na região dos filisteus foi de 1 ano completo e 4 meses. Então Davi habitou ali naquela cidade, a cidade de Ziclag, por 1 ano e 4 meses. E Davi e os seus homens subiram e invadiram os Gesuritas. Então Davi e os seus homens subiram e invadiram os Gesuritas e os Gersitas e os Amalequitas, pois estas nações eram há muito tempo os habitantes da terra, como quem vai para Sur, até a terra do Egito. Versículo 9. E Davi feriu a terra e não deixou nem homem nem mulher vivos, e tomou as ovelhas e os bois e os jumentos e os camelos e as indumentárias, e retornou e veio para Aques. Então Davi invadiu aquelas terras e matou todos os homens e todas as mulheres, e tomou ali todos os rebanhos daqueles povos. E Aques disse: Para onde fizeste uma estrada hoje? E Davi disse: Contra o sul de Judá, e contra o sul dos Jerameitas, e contra o sul dos Queneus. Então Aques perguntou, né, para onde que Davi ia naquele dia, né? E Davi disse, né, que ia contra o sul de Judá, e contra o sul dos Jeremeitas, e contra o sul dos Queneus. Versículo 11. E Davi não deixou nem homem nem mulher vivos para trazer notícias a Gate, dizendo, para que não nos denunciem, dizendo, assim fez Davi, e assim será o seu procedimento durante todo o tempo em que habitar na região dos filisteus. Então Davi atacava, né, ele atacou vários povos ali do de Maoc, né, vários dos povos ali dos filisteus, né, mas ele não deixava nem homem, nem mulher vivos para que eles pudessem contar as histórias. Então Davi invadia ali aqueles povoados e tomava aqueles lugares. E Aques acreditou em Davi, dizendo, ele fez com que o seu povo Israel o abominasse por completo, portanto será meu servo para sempre. Então, Davi fazia sempre que Aques acreditasse nele, né? Mas Davi, na verdade, estava tomando ali aquelas cidades ali para os israelitas, né? Mas Aques sempre acreditou em Davi, ele fez com que o seu povo Israel, e ele achava que o povo de Israel abominava Davi. Então essa foi a nossa leitura de hoje, fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 27 do livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 27, também conhecido como primeiro livro de Reis. Então, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Então, meu muito obrigado para você que nos acompanhou aí nessa leitura aqui, nesse vídeo por 1 minuto, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Todas as coisas boas, toda alegria,
toda paz espiritual, toda prosperidade, toda saúde, toda harmonia, toda paz que Deus possa trazer para você e para toda a sua família, perfeito? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, não importa, se inscreva no nosso canal. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu gostei, aquela mãozinha ali do positivinho. Agindo assim, você vai estar nos ajudando a levar motivação e alegria para mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu, bom dia, bom dia, bom dia.